Fala galera, aqui estamos para a nossa aula 2 do nosso curso de RID. E agora vamos realmente entrar no conteúdo do curso valendo. Então, pessoal, inicialmente é importante dizer que a gente vai dividir aqui o curso, o conteúdo mesmo do curso, em três tópicos: antes da construção, a construção e o pós-construção, que seriam as características do Distrito Federal, né? Como ele está se desenvolvendo, para onde ele está indo, quais os principais pontos a se observar aí, no sentido do que pode cair em prova. Então, pessoal, entrando aqui em antes da construção, a gente pode ver que temos vários tópicos aqui a serem levados em consideração, e tudo isso que eu separei é o que há de mais relevante nesse tema. Então, você precisa lembrar aí que em 1500 foi o descobrimento do Brasil, ali na ilha de Vera Cruz, na Bahia. Então, inicialmente, o Brasil, digamos, quando foi descoberto, ele não tinha uma capital. Ele vivia um sistema de capitanias hereditárias, que foi a primeira forma de organização política administrativa do Brasil. Por quê? Porque o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, de 1534 a 1549, o Brasil foi dividido ali em faixas de terras, que eram faixas de terras horizontais, que eram as capitanias hereditárias ali que o rei deu para os lords, esqueci o nome agora, mas pessoas de confiança ligadas à coroa, para que desenvolvessem essas áreas. Tiveram sucesso? Não tiveram, a maioria não teve. Tanto é que teve que desenvolver para outro sistema de divisão política. Mas a intenção do rei inicialmente era dividir ali com seus lords de confiança, os lords ficavam pagando ali os tributos em ouro e estava tudo certo. A terra ficava com os lords de confiança e assim desenvolveria. Então era chefiado por nobres de confiança do rei Dom João III. Então, pessoal, como esse sistema não deu muito certo, a gente teve que a primeira capital brasileira foi Salvador. A primeira capital brasileira foi Salvador, de 1549 a 1763, certo? Por que, que é importante eu estudar isso, Juan? Porque a gente está estudando a RID, que é a capital onde fica a capital do Brasil, né? A capital do Brasil é Brasília, né? Então, a gente está estudando sobre a RID, que envolve a capital do Brasil, e para isso a gente precisa entender quais foram as outras capitais que o Brasil já teve. Já te adianto que existe até um imbróglio sobre isso, depende de como vem a pergunta, podem ser 3 ou 4. Então já vai guardando na sua mente, para quando eu for dizendo quais capitais o Brasil já teve, aí você já ir guardando e encaixando ali, ó. A primeira capital foi Salvador, eu sei que tem Brasília, então quais foram as outras duas? Ou qual foi a outra, né? Já que podem ser 3 ou 4, a depender de como vem a pergunta. Então, tudo bem. Entre 1549 e 1763, a gente teve Salvador como capital, né? E aí, dia 29 de março de 1549, é oficialmente a data da fundação da primeira capital do governo geral do Brasil. E aí a gente tem alguns motivos para tornar Salvador a capital. Foi o quê? Maior extração de pau-brasil. A gente não pode esquecer que tornaram o Brasil uma colônia e começaram a explorar com base na exploração de pau-brasil. A principal produtora de cana-de-açúcar na época era ali na região de Salvador, e a boa localização para exportação, uma vez que Salvador é uma cidade litorânea, correto? Então já ficava fácil ali para pegar o pau-brasil, pegar o açúcar, ó, partiu Portugal, partiu outros países ali que tinham negócios, beleza? Então, depois de Salvador, de 1763 a 1960, aí, por ordem do Marquês de Pombal, pessoa aí muito famosa na história do Brasil, se você depois tiver como aprofundar um pouco, gostar de história, aprofunde um pouco, porque ele influenciou muito a história do Brasil. Então, lá em 1763, o Marquês de Pombal, que era o ministro do rei de Portugal, ele era o tipo segundo em comando, era o cara que ficava mandando no Brasil mesmo. Ele mandou mudar a capital para o Rio de Janeiro. Então, já temos que a nossa segunda capital do país foi o Rio de Janeiro. Por que que ele mudou? Primeiro, porque as minas de ouro ficavam em Minas Gerais, e aí ficava melhor para ele escoar e controlar esse ouro por lá. Então, o Porto do Rio de Janeiro era mais seguro do que o Porto de Salvador. Não sei se você até que ponto você estudou a história do Brasil, mas a gente lembra ali que Pernambuco, em algum momento, foi controlado pelos holandeses, que o Maranhão foi controlado pelos franceses, salvo engano. A gente pode, você pode fazer essa pesquisa aí rapidamente, mas você vai ver que foi isso mesmo. Maranhão foi controlado pelos franceses, Pernambuco pelos holandeses, e Salvador estava pertinho ali de Pernambuco e mais perto também ali do norte do país. Então, era menos seguro desse ponto de vista. E também
porque a economia açucareira estava se desenvolvendo mais para o lado do Rio de Janeiro, ali em Minas Gerais. Então, ele optou por mudar essa capital para lá. Quando eu dou essas informações um pouco mais aprofundadas, pessoal, digamos, você precisa saber qual é a capital. Você não precisa saber que era vendido na época e tal. Claro, o ouro é obrigatório, porque todo mundo sabe que na época é exploração de ouro para o Brasil, mas ouro, perdão, açúcar, leite, não precisa tanto. É só para que na sua mente crie filamentos mais profundos, como está aqui, ó. Você precisa saber o quê? Que a capital era o Rio. Mas se eu só passar assim de falar, a capital foi o Rio, de tanto a tanto, você não vai memorizar. Agora, se eu te der um contexto histórico, disser por que foi, disser que tinha um cara importante ali, contar uma história como eu estou contando aqui, vai ficar mais fixado em sua cabeça. Você pode ser daqui a 5 anos, você vai responder uma questão sobre esse tema, vamos supor, num concurso. E aí, você pode não lembrar aqui da açúcar e do tal, mas tem mais chance de você lembrar sobre o Rio de Janeiro, porque a gente criou mais filamentos na sua cabeça com o tema Rio de Janeiro do que se eu tivesse só falado, ó, capital foi o Rio de Janeiro, tivesse passado direto. Conseguiu acompanhar isso? Então, isso é uma dica de memorização muito importante aqui que eu estou utilizando para te passar essas informações. Bem, pessoal, depois do Rio de Janeiro, veio Brasília, a terceira capital do Brasil, que foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. E é um motivo aqui da existência desse curso, para estudar Brasília e a RID, que é a região integrada que fica em torno aqui do Distrito Federal. Pois bem, em regra, se vier a pergunta, quais foram as 3 capitais do Brasil? Salvador, Rio de Janeiro, Brasília. Beleza. No entanto, poucos sabem, pessoal, que também Curitiba, no Paraná, já foi a capital do Brasil. Por quê? Porque no período da ditadura militar, ou do golpe, podemos chamar também de ditadura, golpe ou regime militar, durante ali 3 dias, em 1969, o governo militar, na realidade o governo, declarou Curitiba como a capital, porque o governador de Curitiba era uma pessoa que apoiava esse regime. Então, para ganhar força o regime, foi nomeada Curitiba como capital, para tipo, elogiar, ó, tá vendo? Ele apoia a gente, a capital devia inclusive sei lá. Só que só foi uma coisa passageira, rapidamente a capital voltou para onde devia ser Brasília, porque como a gente vai ver aqui, pessoal, deu um trabalhão construir Brasília. Nosso país foi todo repensado para essa centralização e não dava para simplesmente porque, a capital é aqui, teve que gastar todo, digamos, todo o dinheiro do Brasil, toda, né, a força, o capital político do Brasil para ser aqui, aí vamos mudar para Curitiba só porque a gente está dando um golpe e quer colocar para lá porque são nossos amigos. Então não era uma coisa fácil de fazer, não rolou, mas houve essa quarta capital. Inclusive é algo interessante que claro, não é o tema foco do nosso curso, mas sempre é importante você saber, que é sobre golpes. E além da força de armas, é necessário ter uma força política. Por que a capital não ficou por Curitiba? Porque a força política nunca deixaria ser Curitiba, porque já tínhamos muitos gastos com Brasília e a força econômica também não deixaria, já que estava tudo planejado para Brasília. Então, quando a gente vai estudar um golpe político, não é só a vontade ou não é só a força, tem outros fatores ali que vão interferir. Então isso é interessante saber. E aí a gente vai pausar essa aula para uma terceira aula, porque agora a gente entra na ideia. Como que a gente teve essa ideia de mandar a capital para Brasília?